Resposta aos fanfarrões amedrontados. Ante a coragem e o heroísmo daqueles que convocam um exército inteiro para atacar um franco-atirador, e ainda o chamam de covarde, devo observar que os gorilas também batem no peito quando, armados de paus e pedras, reúnem a tribo para cercar um leopardo solitário. Eu já contava com esse tipo de reação simiesca, por saber perfeitamente com quem estou falando. No prólogo de O Imbecil Coletivo já lhes respondi antecipadamente, não tenho a menor dúvida de que este livro terá, numa boa fatia dos ambientes letrados, a recepção padrão dada a outros tantos livros brasileiros, o completo silêncio quanto ao conteúdo, uma furação majestosa de fofocas e calúnias quanto à pessoa do autor. A fúria irracional e o terror pânico mal disfarçados com que essa gente, incapaz de qualquer argumentação séria, busca socorro no velho arsenal dos chavões e frases feitas, é um show de baixeza que não mereceria resposta, se não fosse pelo respeito que é devido aos leitores do JB. É a eles exclusivamente que me dirijo nas linhas seguintes, e não a meus antagonistas. A estes, o tempo responderá, um dia, desejarão antes esconder-se debaixo da terra do que reconhecer a autoria das palavras levianas e insensatas que, sob a inspiração repentina do medo e do ódio, fizeram publicar. Mas será tarde, elas ficarão coladas indelevelmente às suas reputações, como provas daquilo que foi talvez o momento mais infame e obscuro de toda a história da inteligência brasileira. Suas declarações, com efeito, constituem um striptease moral, elas revelam ante os olhos escandalizados dos leitores o baixo nível, o fanatismo grosseiro, a completa inépcia e a desonestidade maciça daqueles que são pagos pelo Estado para supostamente desempenhar tarefas de ensino, e que procuram ludibriar o público vendendo como altas obras de inteligência as expressões mal disfarçadas de seus baixos instintos. Como essa gente pode sempre contar com espaços ilimitados na imprensa, que mal deixa ao direito de resposta 5 linhas de defesa para cada centena concedida ao ataque, quem quer que seja objeto de sua ira coletiva tem de comprar o espaço para defender-se, e quando não tem recursos próprios para fazê-lo e recorre à ajuda de amigos generosos, ainda é acusado perfidamente de apoiar-se no poder econômico, para usar a expressão do mais cínico dentre meus detratores, como se o poder de comprar um anúncio pudesse comparar-se ao de desfrutar de jornais inteiros. Para tentar remediar com algum esclarecimento o esforço conjugado de obscurantismo com que esses militantes do nada emporcalharam a edição de ontem do JB, passo a analisar, com a brevidade requerida pela natureza do caso, as palavras de cada um. O primeiro que deve ser desmascarado é o editor da página, que, permanecendo confortavelmente anónimo, é no entanto o principal responsável pelo enfoque geral da matéria. É dele, e não de algum dos entrevistados, que provém a rotulação filósofo auto-intitulado. Rotulação triplamente mentirosa. Primeiro, porque até 1994 eu me apresentava apenas como escritor e jornalista, por força do mero hábito profissional, e a primeira instituição a me atribuir publicamente a condição de filósofo foi o próprio Jornal do Brasil, nos créditos de um artigo meu publicado no dia 20 de dezembro desse ano. Mais tarde, em artigo assinado por Antônio Fernando Borges no caderno Ideias em 6 de janeiro de 1996, a propósito do meu livro Jardim das Aflições, o JB voltou a me apresentar como filósofo, ressaltando aliás minha superioridade em relação àqueles que denominava filósofos de plantão, referência óbvia e pejorativa àquela mesma classe de pessoas que agora o jornal trata como divindades intangíveis, e destacando minhas qualidades de erudição generosa e busca permanente de clareza e honestidade intelectual. Deste modo, se agora o JB pretende fingir que são autoatribuídos o estatuto profissional e os méritos que ele mesmo me atribuiu, isto só demonstra a sua falta de memória e a volubilidade de suas opiniões, apressando a queda vertiginosa de seu crédito ante os leitores. Em segundo lugar, a rotulação é falsa, porque nas páginas do mesmo Jornal do Brasil de anteontem, respondendo ao jornalista Paulo Roberto Pires, que atribuía a meu livro frases que nele não constavam, eu já havia explicado, não me autodenomino coisa nenhuma, nem poderá o Pires assinalar uma única página de O Imbecil Coletivo onde eu tenha feito. Sou assim denominado pela Academia Brasileira de Filosofia, onde acabo de ser publicamente homenageado nessa condição, pelo Instituto Brasileiro de Filosofia, pela Faculdade da Cidade, pela Universidade Católica do Salvador. O JB tinha evidentemente o direito de averiguar, em consulta a essas instituições, a procedência de minha afirmativa, mas não o direito de dá-la arbitrariamente como falsa e repetir a rotulação caluniosa como se jamais tivesse sido desmentida. Em terceiro lugar, a rotulação é falsa porque a condição de filósofo não se adquire nem por autoatribuição nem por nomeação de terceiros, muito menos por decreto do Estado, mas pela natureza mesma da atividade que se desempenha, a qual, no meu caso, pode ser comprovada mediante simples consulta a meus livros publicados, principalmente uma filosofia aristotélica da cultura, a ser brevemente reeditado pela Top Books, e o Jardim das Aflições, Rio, Diadorim, 1996. Sendo assim, minha condição de filósofo é simplesmente um fato, não um valor a ser afirmado ou negado com nuances emocionais de um patetismo ridículo. Se sou mau ou bom filósofo, grande ou pequeno, o tempo dirá.
Mas não é preciso esperar pela passagem do tempo para perceber que a denominação de filósofo é injusta e absurda quando aplicada a autores de meros livros de divulgação, como Leandro Condor. Pois filósofo, por definição, é quem filosofa, é quem elabora, bem ou mal, uma resposta pessoal a questões filosóficas, ou pelo menos uma interpretação original de filosofias antigas, como fiz no meu livro sobre Aristóteles, e não quem simplesmente escreve sobre esta ou aquela filosofia, repetindo ou trocando em miúdos o que seus filósofos prediletos disseram, coisa que no máximo daria direito à condição de historiador, de ensaísta, de professor ou de jornalista cultural. Só para estabelecer uma comparação didática, o estatuto de um Condor ou de um Adalto Novaes não é o mesmo, nesse sentido, que o de um José Arthur Gianotti, que pode não ser um bom filósofo mas é inegavelmente um filósofo, pois desde seu primeiro livro mostra um esforço de elaboração pessoal, original, que caracteriza de maneira inequívoca a atividade filosófica. Esta distinção é elementar, é óbvia e é universalmente reconhecida, e por isto dá uma mistura de pena e vergonha ter de repeti-la, com paciência de professor primário, a pessoas que são pagas pelo Estado justamente para ensinar esse gênero de coisas, bem como um jornalista que, no cargo de editor, teria a obrigação de saber escrever e de usar as palavras no seu justo sentido. A rotulação infamante, reproduzida na primeira página, revela um intuito bastante desonesto da parte dos responsáveis pela matéria. E tão perverso foi o espírito que a produziu, que até mesmo minha condição de jornalista autónomo, que é a simples definição legal do meu estatuto profissional ante o INPS e ante o trono do Altíssimo, teve de vir relativizada e posta em dúvida por irónicas aspas. Nada, mas absolutamente nada na ética jornalística justifica esse tipo de abuso, que menos ofende a mim do que desrespeita o leitor. Para completar, o jornal mente da maneira mais escandalosa ao dizer que publiquei um anúncio pago com minha resposta a Paulo Roberto Pires. Sou um homem pobre, não teria dinheiro para um anúncio de carro usado, quanto mais para um tijolaço em 6 colunas. Quem publicou o anúncio foi a Academia Brasileira de Filosofia, renovando seu reconhecimento público de minha condição de filósofo e acrescentando-lhe a homenagem de tomar a iniciativa de minha defesa, coisa que muito me honra e que torna ainda mais despropositado o uso que o jornal fez da expressão auto-intitulado. O JB, novamente, poderia ter verificado a procedência do anúncio mediante simples consulta aos arquivos de sua própria contabilidade. Mas, diante de certos jornalistas que da profissão não conhecem nem o beaba, seria pedir demasiado esperar que tivessem essa elementar precaução de honestidade. E a um editor que tem preguiça até mesmo de consultar o arquivo da redação para ver as matérias de 1994 seria demasiado esforço de descer mais um andar para ir até a contabilidade, não é mesmo? Mas o editor não é o único responsável pela porcaria. Os repórteres também entram nisso. Nada tenho a reclamar de Poliana Torres, que me entrevistou por telefone e reproduziu oralmente minhas declarações de maneira fidedigna, só para vê-las depois brutalmente cortadas por um editor e reduzidas a frases soltas e sem qualquer encadeamento. É o destino de todos os repórteres. Dou só um exemplo de frase perversamente editada. Tendo Poliana me perguntado, segundo a pauta que recebera, com base em que direito eu criticava os figurões do estabelecimento intelectual local, respondi, com base num direito constitucional elementar. Não cabe a mim explicar com que direito os critico, mas eles é que têm de explicar de onde tiraram a ideia de que têm o direito de não ser criticados nunca. Poliana releu esta frase em voz alta e eu a confirmei. Nas mãos do editor, ela se tornou, eu não tenho que explicar porque critico tanta gente, eles é que têm de explicar porque não podem ser criticados. É coisa substancialmente diferente, procura dar a impressão de que me dispenso de justificar minhas críticas, quando eu disse apenas que o direito de criticar é óbvio e que pelo em dúvida é arrogar-se um estatuto divino, coisa aliás bem ao feitio dos manipansos intelectuais que já Lima Barreto, em seu tempo, satirizava. Isso não é editar, é, manifestamente, distorcer. Quanto a Cristiano Costa, não digo nada, pois não sei o que fez ou o que não fez no presente caso. Mas o Sr. André Luís Barros, que também assina a matéria, foi extremamente desonesto ao posar de mero relator da contenda, sem informar ao público que era também personagem e parte interessada na disputa, tendo aproveitado a ocasião para dar-me um tapa com mão alheia, escondendo-se covardemente atrás dos nomes dos entrevistados. Pois ele é objeto de uma grave denúncia feita em um imbecil coletivo, relatando uma conferência que diz ter ouvido do professor Ger Burnheim. Ele escreveu, na edição do JB de 28 de setembro de 1995, que Michel de Montaigne influenciou grandemente o pensamento do século XV, Montaigne nasceu no século seguinte, e que as viagens de exploração colonialista terminaram, em vez de começar, no século XVI. Em artigo publicado em O Globo, depois reproduzido no livro, exigi de Burnheim e do repórter que explicassem ao público qual dos dois era responsável por tamanhos disparates, inaceitáveis num aluno de ginásio, quanto mais num catedrático e num, direi auto-intitulado. Creio que nem isso, jornalista cultural. Barros, escondido no seu canto, não deu um pio,
E Burnham fingiu indignação para não ter de descer do pedestal aonde supunha ter-se elevado por não sei quais glórias, e prestar satisfações ao público que o sustenta.